que fundo base 10 vale realmente a pena? Você que está investindo com pouco dinheiro, será que você realmente está fazendo o correto? Hoje eu quero te mostrar como que você chega até os melhores fundos imobiliários de base 10 e como que você vai montar uma carteirinha ali para você conseguir dividir de maneira correta e balanceada a sua carteira. Vou te mostrar o principal problema dos fundos base 10 e uma principal vantagem também, né? Então fica comigo até o final que você vai aprender um monte de coisa nesse vídeo, cara. E já vai deixando seu like aí, já se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que se você é novo aqui, você ainda não me conhece, provavelmente você vai ficar assustado com a quantidade de tempo do vídeo, porque normalmente os vídeos no YouTube são de 10, 20 minutos no máximo, né? Às vezes a gente faz aqui uns vídeos de 30, 40 minutos, porque a minha intenção é realmente te ensinar e ser objetivo, mas o mais profundo possível, justamente pra você aprender de verdade, né? Eu não quero ser só mais um canalzinho que fica fazendo videozinho aí de qualquer jeito não pra você. Então senta, pega seu papel e caneta, o meu tá aqui do lado. Quando eu falo que tá aqui do lado, às vezes o pessoal não acredita, né? Mas tá aqui, ó. O papelzinho aqui tá do lado. Inclusive, eu abro meu coração aqui com vocês. Cada página dessa aqui é um resumo e olha só, tá acabando meu caderno. Ainda bem que os cadernos da geração de evidência estão chegando e aí eu vou ter folha ilimitada pra poder fazer vídeo pra vocês, né? Então, perfeito. Primeiramente, preciso te explicar o que é um fundo base 10. E aí depois a gente passa pros próximos ensinamentos. Olha só, quando os fundos foram criados, quando os fundos imobiliários foram criados, as cotações não eram tão acessíveis assim. Você vai ver que 10 não é mais barato do que 1000, tá? Já vou te explicar isso. Só que quando os fundos foram criados, para você comprar uma cotinha, cara, você tinha que pagar R$2.000, né? R$2.000. E ainda existem esses tipos de fundos na bolsa, já vou te mostrar. Depois eles perceberam que R$2.000 não era todo mundo que tinha para comprar uma cota. Às vezes o cara queria investir, ele só tinha R$100. Às vezes um cara queria investir, ele só tinha R$500. R$2.000 era muito fora da realidade, principalmente do brasileiro, que vive numa renda per capita muito baixa, né? E aí eles passaram e perceberam assim, cara, se eu pegar essa cotinha aqui, né, e eu vou ilustrar ela desta forma aqui, e dividir essa cotinha em 5 pedaços, eu vou conseguir vender a mesma coisa de maneira mais acessível. Então ele pegou aqui, dividiu em 1, 2, 3, 4, 5. E aí agora, o cara que antes tinha uma cota de R$2.000, agora ele vai ter 5 cotas, só que cada cota vai valer quanto? R$400, né? Então perceba, mudou o dinheiro dele? Antes ele tinha uma de 2.000, 1 vezes 2.000, 2.000, né? Agora ele tem 5 cotas, cada uma que vale 400, mudou alguma coisa? Não mudou, porque 5 vezes 400 é 2.000 do mesmo jeito. E aí eles perceberam que a liquidez do mercado, ou seja, quantas pessoas compravam e vendiam, aumentou pra caramba. E isso é muito bom pro fundo, porque ele fica no topo dos mais negociados, entram em índices, eles ficam mais conhecidos na bolsa, né? A liquidez ajuda pra caramba o fundo imobiliário. E aí eles perceberam, pô, será que não dá pra mim desdobrar de novo este processo aqui, ó? Pra você que não sabe, anota aí, chama desdobramento, tá? E aí eles fizeram novamente, até a gente chegar nos famosos fundos de base 100. Então dividiram aqui, fizeram um desdobramento aí de novo, neste exemplo aqui que eu peguei, por mais 4 cotas, então pegou essa cota e dividiu em mais 4 pedaços aqui, e agora ficaram 4 cotas de R$100. Então quem tinha 5 cotas de 400, agora vai ter 20 cotas de R$100 cada uma delas. E aí, por muito tempo, o mercado de fundo imobiliário ficou nessa base 100. Olha lá, vou entrar aqui num site com vocês, Fundamentos, tá? Você clica aí em Fundamentos, clica aqui em FIs e clica buscar. Você vai ver todos os fundos imobiliários da bolsa. Aí a gente vai olhar aqui, ó, em cotação. Se a gente coloca aqui da cotação maior para o menor, olha só como eu te falei que ainda existem fundos muito pouco acessíveis, né? Porque não é aqui que a gente olha se tá caro ou se tá barato, hein? Não é aqui que a gente olha se tá caro ou tá barato. Tá até aqui a caneca com a frase braba aqui, ó, pra você. Dá uma olhada aí, ó. Nem tudo que cai é oportunidade e nem tudo que sobe deixou de ser. Então não é porque uma cotação subiu ou caiu que deixou de ser oportunidade. A gente vê preço por outros indicativos e eu já vou te explicar. Então perceba que tem fundos imobiliários de 10.000, de 2.000, de 1.000. E são poucos, né? Você não vê tantos assim. Quando a gente chega aqui na casa dos 100, olha quantos fundos imobiliários tem de base 100. Olha lá, olha o tanto, olha o tanto. É muito fundo imobiliário de base 100, né? Até a gente chegar ali nos famosinhos base 10. E aí o que é a base 10? É simplesmente, por isso que agora você vai entender o que é de uma vez por todas, é simplesmente um fundo, um recente que fez um desdobramento. Por exemplo, o GGRC. Ele era um fundo de base 100. Então a cotinha custava R$110. Aí ele fez um desdobramento e dividiu as cotas em 10 pedacinhos. Então dividiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui para completar aqui as 10 cotas. Então cada cota agora foi dividido por 10. Logo, quem tinha uma cotinha aqui, ó, quem tinha uma cota de 110, agora tem 10 cotinhas de R$11, beleza? Logo, ele virou um base 10. Cara, e isso aqui aumentou pra caramba a liquidez do fundo.
Porque muita gente que antes não comprava o GGRC porque custava R$110 e pô, eu tenho R$50 para investir por mês, como que eu vou comprar o GGRC? Será que vale mais a pena, e esse é o intuito do vídeo, né? Agora você vai entender de uma vez por todas. Será que vale a pena eu guardar o meu dinheiro para 2, 3 meses para poder comprar o GGRC, ou eu já compro logo esses fundos base 10? E a gente precisa ver então se os fundos base 10 são bons ou não. E aí, agora pega esse super poder que eu vou te dar aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para você continuar assistindo vídeos que vão te ensinar tanto quanto esse. Esse vídeo aqui procurei e não achei em outros canais. Então, se você achar, inclusive, se inscreve no canal do cara também, porque você vai estar reconhecendo o trabalho dele, beleza? Então a gente vai selecionar aqui agora a cotação, só que do menor para o maior. E a gente vai pegar aqui todos que sejam de base 10 aí, ó. Vou pegar todos abaixo de R$12 aqui, tá? Vou pegar todos esses fundos aqui, vou dar um Ctrl C e agora a gente vai para a planilha do Excel. Olha que loucura que eu vou te ensinar. Eu vou dar um Ctrl V aqui, vou colar todas as informações. Perfeito, até aí tudo bem. Agora a gente vai fazer um negocinho aqui, ó. A gente vai adicionar um filtro nisso aqui, clica em filtro, e só para poder ficar mais tranquilo, você vai clicar aqui em exibir e vai clicar aqui em congelar painéis e linha superior, porque agora quando a gente abaixar, isso aqui vai ficar lá tranquilo, né? Desce pra gente saber o que que é. Então beleza, vou dar um zoomzinho aqui, pausa pro café enquanto o interfone toca, né? Então aqui a gente tem fundo desde 1,40 até os 11,49. Léo, temos quantos fundos aqui? 77 fundos, né? 76 porque a linha 1 é dados. Então a gente precisa selecionar minimamente esses fundos para mim chegar nos melhores fundos imobiliários, né? Então eu vou te ensinar aqui basicamente quais são os filtros que a gente pega para fundos de ancoragem. Se você ainda não sabe o que é um fundo de ancoragem e você vai ver o quão difícil é a gente achar fundo de ancoragem em fundo base 10, eu te recomendo que você assista esse vídeo aqui, ó. O editor vai deixar no card aí também para você clicar com o botão direito, abrir uma nova guia, assistir depois desse vídeo aqui. Você vai ver quais são os filtros. Não vou passar aqui tudo de novo, e não vou te explicar filtro por filtro, e você vai entender no outro vídeo ali o porquê que a gente usa esses filtros aí para definir um fundo de ancoragem. Então a primeira coisa que eu vou pegar, eu vou selecionar a liquidez da maior para menor. E eu vou pegar e vou tirar todos os fundos que tem uma liquidez abaixo de 500 mil. Abaixo de 500 mil eu não quero. Eu quero só acima de 500 mil. A ancoragem mesmo, a gente poderia ser até mais exigente, né? Como é um fundo de base 10, teoricamente ele tem que aumentar a liquidez. Não foi isso que eu acabei de falar para você? Pô, os fundos ali de base 10, eles são base 10, então eles são mais líquidos, eles são mais movimentados e tal. Então você teoricamente deveria cobrar uma liquidez mais alta, acima de 1 milhão. Por que eu tô colocando aqui acima de 500 mil? Porque literalmente temos poucas boas opções dentro dos fundos de base 10. Então vamos continuar aqui com a análise. Agora eu quero pegar fundos imobiliários, já que a gente já selecionou a liquidez, que é um dos filtros, a gente precisa passar alguns outros filtros aqui. Vamos passar por um filtro que muita gente é enganado, porque eu tenho certeza que você que compra fundo base 10 por diquinha, eu tenho certeza que a primeira coisa que você olha é o dividendo. Você viu que a gente nem olhou o dividendo ainda? Nem olhamos dividendo ainda, e vai ser o último só para te ensinar que dividendo não importa, não é a única coisa que você tem que olhar. É lógico que faz parte dos filtros, você não quer um fundo imobiliário que não paga nada, mas não é o fundo imobiliário que mais paga que você vai pegar, beleza? Então antes vamos pegar aqui PVP. O que é o PVP? É o indicativo que a gente olha para calcular preço de fundo imobiliário. Então é através do PVP que a gente sabe se tá caro ou barato. Quer ver? Vou te provar um negócio aqui agora para você ver que caro e barato tem nada a ver com cotação. Vou usar esses dois objetos aqui. Então tem essa caneca aqui da geração de dividendos e eu vou falar para você que ela custa R$10, beleza? R$10. E eu vou falar para você que esse temporizador aqui custa, sei lá, vamos jogar um valor bem alto só para você entender e ficar bem didático. Vale R$10 mil. Qual que você vai achar caro e barato? Você vai falar que o barato é os R$10 aqui, não é? E você vai falar que os R$10 mil é caro. Mas isso aqui não tem nada a ver em relação ao valor. Isso tem a ver em relação ao preço. O preço não define nada. O que define é o valor. Se eu te falar que esse temporizador aqui, ele tá sendo vendido a R$10 mil, mas o valor real dele é R$20 mil, pô, R$10 mil acabou de ficar barato, né? R$10 mil acabou de ficar barato. Por quê? Teoricamente você pode comprar ele por R$10 mil e vender por R$20 mil. R$10 mil ficou barato, né? Mesma coisa a caneca. Pô, se eu pego a caneca e falo pra você que ela é R$10, uma coisa que vale R$10, né? Os fundos aqui que a gente vai citar. Só que se eu te falar que o valor verdadeiro dela é, sei lá, 50 centavos, pô, os R$10 acabou de ficar caro, né? Os R$10 acabou de ficar caro. Por quê? Porque só a cotação não define nada. Então você não vai olhar aqui, por exemplo, e falar que o Pord 11, que custa R$9, está mais barato do que o MXRF11, que custa 10, só porque tem uma diferença de R$1 de preço. A gente tem que olhar o quê? A gente tem que olhar PVP. Daí, por coincidência, a gente vai selecionar aqui do maior para o menor e a gente vai ver aqui que, por coincidência, o Pord está realmente mais barato do que o MXRF11, porque está com PVP de 0,94, enquanto o MXRF11 está de 1,04, beleza? Então agora aqui a gente está ordenando ele por
por preço e vamos pegar e excluir todos os fundos que tem um PVP menor do que 90. Por quê? Porque aí começa a ter risco, você vai ter que analisar esses fundos. Eu não tô eximindo aqui a sua necessidade de avaliação dos fundos, inclusive, tá? O mais importante é o passo que eu vou te falar no final do vídeo, mas a gente vai fazer aqui um filtro para tentar fazer você errar o mínimo possível, tá? Então agora sobramos 18 fundos, a gente ainda tem que selecionar. Vamos pegar o dividendo yield, vamos selecionar do menor para o maior e a gente vai tirar os fundos que pagam pouco. Aqui você tá vendo que o Garen tá pagando 3,74? Será que tá pagando só 3,74 mesmo? No caso do Garen não é isso, por quê? Porque ele trocou de nome, ele chamava Galg. Ah, então tá contabilizando só o valor ali que ele pagou depois que virou Garen. A gente não pode considerar isso, a gente tem que ver aqui no histórico quanto que ele tá pagando, ó, tá? 11,22. Então vamos corrigir isso aqui, ó, 11,22%. E agora a gente consegue selecionar aqui do menor para o maior. Vamos pegar do maior para o menor e você vai ver que tem alguns fundos imobiliários aqui que estão pagando pra caramba. Tem alguma coisa errado pagar pra caramba? Não tem nada errado. Só que lembra do triângulo dos investimentos, lembra do tripé. Risco e rentabilidade, eles andam proporcionalmente juntos. Então se a rentabilidade sobe, o risco sobe também. Você tem que entender o porquê que você tá comprando aquele fundo que tá pagando 14% e não tá comprando o fundo que paga 11%, por exemplo. É por que eu tô comprando? Eu vou ter 3% a mais de rentabilidade, mas e se esse fundo cair 10% porque teve risco, ficou inadimplente, alguma coisa aconteceu? Pois é, não é só o dividendo que você deve olhar. O maior exemplo disso recente aí é o HCTR. Pô, o HCTR ele paga pra caramba. Vamos ver aqui quanto que ele paga? Ó, HCTR 11. Você olha aqui, ele tá pagando 14% e chegou momentos em que ele pagava muito mais. Olha só, chegou momentos aqui que ele pagava 1,32 por mês. Se a gente pega anual aqui, olha que loucura. Teve ano aqui que ele pagou 16%, 14%, 15% e agora tá pagando 14,55%. E aí compensa, Léo? Será que compensa? Não, aí, Léo, ele tá mantendo ali o pagamento dele em torno de 14%. Tá mesmo, né? Porque olha só o que aconteceu com o fundo. Caiu 81%. Ah, então o que adiantou você receber 14% no ano se você perdeu 81%? Não é só dividendo que você deve olhar. Espero que isso tenha ficado claro para você, que você pare de dar bobeira olhando só dividendos, tá? Então, para poder dar uma facilitada aqui para vocês, eu vou tirar todos os fundos que teoricamente tem muito risco embutido, porque pagam mais de 13%, tá? Então vai sair esses dois fundos imobiliários aqui, que coincidentemente são fiagros, né? Então vamos tirar aqui. E agora a gente ficou aqui com vários fundos imobiliários que pagam mais de 9%, que estão com PVP ali razoavelmente seguro, tem uma liquidez razoavelmente segura, e o que falta agora é o valor de mercado, né? Então eu quero fundos um pouquinho maiores, Ou a gente tem alguns fundos aqui, como por exemplo o PORD 11 e o Kizu, só que eles são bem pequenininhos. Tem algum problema o fundo ser pequeno? Não tem problema nenhum o fundo ser pequeno, tá? Não tem problema nenhum o fundo ser pequeno. Só que lógico, quanto menor ele é, mais arriscado ele é. Então eu vou pegar fundos imobiliários aqui que tem um valor de mercado acima de 1 bilhão, beleza? Ficar mais fácil, mais simples aqui e os fundos serem mais de ancoragem mesmo, beleza? E olha só o que ficou aqui para nós agora. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fundos. Perceba a dificuldade que a gente tem por opções. A gente tem apenas 7 fundos imobiliários e desses 7 fundos imobiliários, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 de papel e apenas 2 de tijolos. Aí vai a primeira crítica aqui aos fundos imobiliários de base 10, que você que é fã dos fundos imobiliários de base 10, não tem nada de errado você ser fã deles, mas essa é uma verdade absoluta que não tem como a gente negar isso. Poucos fundos imobiliários de base 10 batem a qualidade dos fundos imobiliários de base 100. Porque teoricamente os fundos de base 10 são fundos de papéis, a maioria deles são fundos de papéis. Poucos fundos de tijolos realmente são de base 10, né? Ainda não desdobraram a maioria deles. Porque o fundo de papel, ele tem mais risco, Então se os fundos de papéis tivessem a mesma dificuldade de entrada do que um fundo de tijolo, vamos colocar lá, tem que ter R$100 para ter o fundo de papel e R$100 para ter o fundo de tijolo. A maioria das pessoas iriam preferir os fundos de tijolo, tá? A maioria das pessoas iam preferir os fundos de tijolo, porque menos risco, né? Menos risco. Quando você diminui a barreira de entrada, desdobrando as cotas dos fundos de papéis, pô, agora você só precisa de R$100 para investir no fundo de papel. No fundo de tijolo você precisa de 100. Aí o que acontece? A maioria das pessoas, vou começar pelo papel aqui, e aí chama mais atenção os papéis, né? Mas os tijolos já perceberam que o desdobramento é algo favorável e que começaram a fazer isso também. Prova disso foi o GGRC e o GAR que fizeram, né? Eles fizeram recentemente. Não tem muito tempo que eles fizeram isso, né? E você sempre vai escutar eu falando que dentro dos fundos imobiliários, né, os principais tipos aqui, tem FOFs, tem desenvolvimento, tem FIINFRA, tem FIAGRO, que inclusive o FIAGRO é uma subdivisão dos fundos de papéis, né? Mas se a gente levar aqui em consideração as duas grandes bases dos fundos imobiliários, tijolo e papel, eu prefiro tijolo porque é muito mais seguro, né? Para cumprir realmente com a função ali dos fundos imobiliários. Então, sem sombra de dúvidas, dentro de uma carteira ali de 4 fundos imobiliários, eu teria os 2 fundos imobiliários
imobiliários aqui de tijolo de base 10. E você pode perceber que eles têm bons indicativos, ó, a liquidez muito alta, valor de mercado muito alto, o PVP está descontado inclusive, e você vê que tá pagando bons dividendos, né? Não tá ficando tão para trás assim dos fundos de papel, de papéis, né? Então pode ser, meu parceiro, que você não veja tanto tempo assim mais esses fundos descontados. Isso aqui não é recomendação de compra, nem de venda, nem nada do tipo. Eu tenho esses dois fundos imobiliários na minha carteira, não é porque eles são base 10, mas sim porque eles são bons fundos imobiliários. Para você definir se um fundo imobiliário ele é realmente muito bom, você tem que ler o RI, e aí eu vou te explicar um pouquinho sobre isso no final do vídeo, tá? E agora, então, já que a gente já selecionou esses dois fundos, a gente precisa selecionar, então, quais seriam os melhores fundos aqui, correlacionando o preço e correlacionando o dividendo yield, né? Então, eu vou estabelecer aqui um ranking, que é o ranking que a gente usa dentro do método 2 de 1, só para te dar uma colherzinha de chá e você entender. Então, a gente vai estabelecer um ranking pelo PVP e um ranking pelo dividendo yield. Aí, o que você faz, Léo? A primeira coisa que eu faço é adicionar isso aqui no filtro, né? Então, vamos colocar o filtro lá em todos. E agora, eu seleciono aqui, ó, o PVP do menor para o maior, porque eu prefiro quanto mais barato, melhor, né? E vou dar a nota. Então, quem ganhou ali a nota 1, número 1, né? De mais barato foi o CPTS 11, aí depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Então, no caso aqui, o MXRF11 é o mais caro e o CPTS o mais barato. Agora eu vou decidir pelo dividendo yield. O dividendo yield eu quero do maior para o menor, né? Então, o VGHF ganha ali nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. E aí, o método 2 de 1, ele ranqueia quantitativamente, presta atenção nisso aqui, ele ranqueia quantitativamente os fundos imobiliários para você facilitar a sua análise qualitativa. O método 2 de 1 não é só você analisar quantitativamente, não, os fundos. Você precisa ter um passo a passo para análise também da parte qualitativa, que é isso que vai fazer diferença, né? Só o quantitativo vai te ajudar, mas não vai fazer total diferença. O que é o método 2 de 1, então? É a soma desses dois, ó. 3 mais 1, e agora a gente tem a nota de cada um dos fundos aqui, e lógico a gente quer o fundo imobiliário mais bem ranqueado, ou seja, a nota menor. Então, teoricamente, ficou aqui em primeiro lugar o VGHF, em segundo lugar aqui de papel, né? Porque isso aqui é de tijolo. Vou até pintar aqui os de tijolo, porque os de tijolo, eles nem estão em questão aqui, a gente já vai colocar eles na carteira, porque a gente gosta de fundo de tijolo, né? Então, vou pintar aqui de amarelo o GARI e vou pintar de amarelo aqui também o GGRC. E agora, nossas escolhas estavam ali dentro do método 2 de 1, né? Visando, por isso que chama 2 em 1, né? Não é só um, a gente visa ganho de cota e altos pagamentos de dividendos também. Então, o VGHF tá ali pagando 12% com o PVP de 0,96 e o CPTS pagando 10% com um desconto de 0,93. Então, teoricamente, pelo método 2 de 1, sem análise qualitativa ainda, tá? Não analisei qualitativamente esses fundos. Eu também tenho o CPTS na minha carteira, não tenho o VGHF, por conta da movimentação que ele fez, mas não tem nada de errado com o VGHF. Se você gosta do fundo, não tem problema nenhum você investir nele, tá? Então, agora a gente vai fazer uma simulação do quanto que você teria ganhado de dinheiro nos últimos 3 anos se você tivesse investido nesses 3 fundos imobiliários aí de base 10, tá? E aí, lógico, eu vou fazer uma simulação rápida aqui pra gente finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro, você ter um exemplo bem clássico, né? E lógico que eu não vou conseguir colocar aqui que você tá aportando todos os meses, porque o certo é você aportar todos os meses, inclusive aportar os dividendos todos os meses, né? Então a simulação vai ficar meio limitada, até pelo tempo que a gente tem, não quero que esse vídeo dure mais de 40 minutos, né? Não sei nem quantos minutos deu aí, mas já deve ter dado mais de uns 20, mas só pra te mostrar qual seria o seu rendimento e qual seria a sua rentabilidade total, beleza? Então vamos lá, só pra você entender como funcionou essa simulação. Eu considerei que você colocou R$ 1.250 em cada fundo, nem deu isso, porque o valor aplicado teoricamente era para ficar em 5 mil, mas ficou ali na casa dos 4.887. Então, nos lançamentos eu vou te mostrar aqui, eu fiz manualmente aqui 4 lançamentos, onde eu comprei 11 galgs que antes valiam 109, e lógico, deu R$ 1.200, o galg virou GARI, né? Então você vê esse negócio de conversão aqui, você vê aqui que aparece venda de 11 GARI e compra de 11 galg, mas essa aqui foi só por conta da conversão que aconteceu, tá? O CPTS 11 também, o VGHF também. Aqui ficou um errinho parecendo que eu investi só R$ 126, mas não, a quantidade corrigida tá 150 lá, então 1.260 investido, tá? E o VGHF aqui é a mesma coisa, foi o único fundo aí que não mudou tanto, porque aqui no GGRC também valia R$ 120, e aí eu comprei só 10 cotas, 1.207, agora ele desdobrou, não vale mais 120, ó. Os dois fundos imobiliários de tijolos, lá 3 anos atrás, eles não eram de dobrados, eles não eram base 10, enquanto isso os de papéis já eram. Então perceba que esse negócio de tijolo base 10 é uma coisa nova no mercado, né? Que provavelmente vai fazer muito sucesso. E olha só, no resumo aqui, a variação de cota ficou de 11%.
11%, ou seja, eu ganhei 11% de rentabilidade de variação de cota, ou seja, meus fundos valorizaram 11,16% nesses 3 anos. É bom, Léo? Não, é uma bosta, Só essa valorização é uma bosta. Mas os fundos imobiliários, lembra, eles pagam 95% do lucro semestralmente, eu sempre tenho que ficar falando isso. Então você não olha só para variação, você tem que olhar para performance. Por quê? Porque os proventos que eles pagaram, você fez o que com os proventos? É como se você não estivesse olhando para os proventos. E 95% do resultado do fundo é provento. Como que você não vai olhar? É como se você investisse nos fundos imobiliários e essa variação aqui se refere apenas aos 5% que ficou no caixa. Então não dá para você olhar só a variação, você tem que olhar a performance, tá? E eu fiz uma planilhinha aqui para você entender essa performance. Ó, o valor aplicado foi 4.887, que foi o que saiu do meu bolso, e o saldo bruto no final ficou 5.432, ou seja, esses valores aqui, tá? O que dá a variação lá de 11 e 16, que é exatamente aqui o investidor 10 calcula. Aí eu pego o dividendo recebido, que foi 1.667, tá aqui, ó, 1.667, a gente coloca no mensal, a gente consegue ver o quanto que a gente foi ganhando de dividendo, né? Inclusive agora tá pagando menos, porque os fundos de papéis estão pagando menos. Inclusive agora tá R$30 aqui, porque teve alguns fundos que ainda não pagaram agora no mês 6, ó. Tem um fundo aqui que ainda não pagou. O CPTS 11 aqui ainda não tem esse pagamento, acontece normalmente no dia 20 ali, então ainda não pagou, né? Mas tá ali na base dos R$50 de dividendos por mês. E aí, o valor total, então, que você tem é 7.100, ou seja, sua performance, se a gente for considerar o dividendo, que você pegou esse dividendo e torrou. Se a gente considerar que você pegou esse dividendo, comprou tudo de picanha e fez um mega churrascão aí comemorando que você sabe investir, que você entende que você tem que investir, que você não vai depender do INSS, ou que você gastou o dinheiro tudo com café, as canequinhas top, eu até derramei aqui em café. Não tem essa possibilidade, por quê? Porque você sabe que você tem que investir os seus dividendos, né? Dividendo é coisa para ser reinvestida, a não ser que você já esteja dependendo deles para sobreviver, mas não é essa a intenção aqui. Então a performance deu 45,29, sua rentabilidade nesses 3 anos foi 45,29, o que deu um CAGR aí, que é a rentabilidade média anual de 13,26. Aí foi bom pra caramba, né? 13,26 num tipo de ativo que é seguro, isso sem considerar o reinvestimento dos dividendos. Se a gente considerasse o rendimento dos dividendos, ficaria ainda mais alto, porque esses R$50 aqui, a gente investiria, compraria mais 5 cotas do base 10, então neste mês aqui já não seria R$50, seria 51. Neste mês aqui já ia investir de novo, e aí só ia aumentando esses dividendos, que é o que eu faço na minha carteira e que é o que eu quero te ensinar também. Lembra que isso aqui é tudo a fase 1 do negócio, que é descobrir quais são os fundos que eu tenho que analisar? Mas faltou o quê? Faltou aprender a analisar, não é? E é exatamente isso que eu quero te ensinar na imersão liberdade com dividendos. Como que você vai olhar para o ativo e falar assim, esse ativo merece ficar na minha carteira ou não? Como que eu vou saber isso? Eu sei que isso é a dúvida que a maioria das pessoas tem, porque na verdade, às vezes você até sabe qual que é uma empresa boa, mas você não sabe o momento de comprar, você não sabe se está num bom preço, e é exatamente isso que eu quero te ensinar na imersão liberdade com dividendos. Lá eu montei um plano para você conseguir multiplicar a sua renda mensal, dobrar a sua renda mensal. Parece até estranho quando eu falo isso, mas a maior parte dos alunos que eu pego, que eu vou ensinar, que eu dou uma olhada na carteira, cara, carteira toda bagunçada, e eu tenho certeza que se você não tem conhecimento, você também tem a sua carteira bagunçada. Você já pelo menos está um passo de ser livre, que você já está investindo, mas você está a vários passos ainda, né? Você já está na caminhada, mas tem um jeito de dar uma encurtada aí nessa caminhada, tá? Eu vou te ensinar como que você vai dobrar a sua renda mensal com ações e fundos imobiliários. Vou te ensinar a analisar para você sair de lá já com um básico, para você avaliar e analisar se a empresa tem que entrar na sua carteira ou não, se o fundo base 10 ou não tem que entrar na sua carteira ou não. E a única coisa que você tem que fazer é clicar no botãozinho aqui para você se inscrever. Vai acontecer no dia 25, 26 e 27. É grátis. Vai parecer que não é. Eu vou ser bem sincero. Vai parecer, vai olhar assim, vai falar assim, caramba, Léo, o Léo tá ficando maluco. Como é que pode entregar um trem desse aqui? Como é que vai me entregar PDF? Como que vai me entregar até tarefa de casa, pergunta pra eu responder? Como que vai interagir desse tanto comigo nas aulas ao vivo e não cobrar nada? Pois é, vai parecer que você tá pagando, mas não vai estar pagando nada não, tá? A única coisa que você precisa fazer é clicar no botãozinho aqui ou escanear esse QR Code aí pra poder entrar no grupo e ficar atualizado de todos os links lá que a gente vai mandar, de todos os PDFs, de todas as tarefas que a gente vai mandar, beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido que fundo de base 10 dá sim pra você investir, nem todas as melhores oportunidades estão ali, mas, como diria no Goiás, quem não tem cão, caça com gato. Você não tem que arrumar uma desculpa aí pra não ir caçar se você não tem um cão. Dá pra você levar o seu gatinho lá pra poder caçar por enquanto. Quando você tiver já um dividendo de R$50, como você tem aqui nessa carteira simulatória, mais os seus R$50 que você ia aportar, pô, aí já deu 100, aí você já consegue comprar um fundo base 100, não é mesmo? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Até mais, investidores. Até o próximo. Não esquece de deixar o like não, cara. Não esquece de deixar o like não. Falou!